Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando nossa primeira aula sobre matrizes, né? Nossa aula 1. A gente vai abordar aqui os conceitos iniciais, tá? E eu acho assim, esse é um conteúdo muito importante, então o ideal é que você preste o máximo de atenção possível, tudo bem? Bom, como eu falei, a gente vai estudar agora os conceitos iniciais sobre matriz, e é um conteúdo que é muito cobrado em prova externa, né? Vestibular, Saresp, Enem, com prova de concurso. Normalmente quando se exige matemática, assim, o pessoal chama de matemática básica nessas provas de concurso, também cai muito matriz, tá? Então é importantíssimo que a gente consiga entender e tirar todas as nossas dúvidas do nosso plantão também que vai ter sobre matriz, tá? Os projetos de vida que envolvem matriz são vários. Entre eles, qualquer profissão da área de tecnologia, né? E aí engloba TI, engenharia computacional, programação, só como um exemplo, tá? Medicina, jornalismo mesmo, tá? Entre outras, tá? A parte de jornalismo, só para não deixar o pessoal já preocupado logo de cara, é a parte mais simples de matriz que a gente vai abordar, tá? É óbvio que quanto mais complexo se torna o estudo de matriz, mais voltado para a área de exatas vai ser, né? Tudo bem? E por ser tão cobrado em todo lugar, é extremamente importante que na hora de estudarmos matrizes, nossa atenção seja total. Na aula de hoje vamos ver apenas os conceitos iniciais, focando em seus elementos e suas características. Bora lá. Bom, onde estamos, né? Aqui começamos oficialmente o segundo bimestre. A gente está vendo aqui matrizes e determinantes. Os conteúdos que a gente aborda no segundo bimestre são basicamente né? Matrizes, determinantes e sistemas lineares que a gente usa a matriz para calcular, tudo bem? Mas a gente vai falar nessas primeiras aulas sobre matrizes e determinantes. Hoje especificamente só sobre matrizes, né? Essa parte aqui. Estamos aqui abordando hoje a situação de aprendizagem 5, mas também vamos, ao longo das próximas aulas, falar também sobre as 6, tá? E as habilidades são expressar algebricamente uma matriz, que é construir uma matriz, tá? E identificar a matriz que representa uma situação problema. Isso a gente vai ver ao longo das próximas aulas, tudo bem? Bom, matriz, né? No nosso dia a dia, nos deparamos com matrizes mais do que imaginamos. Por exemplo, ao analisar a tabela do Campeonato Brasileiro, temos uma matriz. Veja abaixo a tabela do Campeonato Brasileiro de 2017, que aqui foi escolhido de forma nada intencional, tá? Ó, vocês podem ver que, por exemplo, que o Corinthians foi, né, campeão. A gente vê aqui que o Corinthians está em primeiro, o Palmeiras está em segundo. Nossa, o Santos em terceiro e o São Paulo. Nossa, nem aparece São Paulo aqui. Mas tudo bem. Ó, podemos ver que além do Corinthians ter sido o grande campeão nesse ano, essa tabela nos mostra informações dispostas em linhas e colunas. Tudo bem? Cada linha representa as informações por times. Então, por exemplo, aqui você vê na primeira linha o Corinthians, aí você tem, né? Na primeira linha, pontos, partidas jogadas, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contra e saldo de gols. Então, todas essas informações a gente encontra na primeira linha. E para cada coluna mostra informações sobre o time analisado. Então, como eu falei, a gente vê aqui o Corinthians na primeira linha. A primeira coluna vai falar sobre os pontos. A segunda coluna, aliás, os pontos. A segunda coluna sobre as partidas jogadas, né? A terceira coluna sobre as vitórias. A quarta coluna sobre os empates, assim por diante. Então, em cada linha eu falo sobre um time específico, em cada coluna eu falo uma característica que aconteceu nesse campeonato, por exemplo. Tudo bem? Então, matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas, no formato M por N, onde M representa o número de linhas, que é na parte horizontal, né? E N representa o número de colunas, que é na vertical.
A quantidade de linhas, que são as fileiras horizontais, e colunas, que são as fileiras verticais de uma matriz, determina sua ordem, tá? Abaixo podemos ver um exemplo de matriz que possui, olha só, 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3 colunas, tá? Nesse caso, dizemos que essa é uma matriz de ordem 3 por 3, ou seja, ela tem 3 linhas e 3 colunas, tudo bem? Mas quais são os tipos de matriz? Como vimos, as matrizes são tabelas divididas em linhas e colunas. Então, toda vez que você vê uma tabela, né, que é dividida por linhas e por colunas, você está vendo um exemplo de matriz, certo? As matrizes são representadas por uma letra maiúscula do alfabeto. Então, sempre que a gente for escrever uma matriz, a gente vai colocar lá uma letra maiúscula, por exemplo, A igual a essa matriz. E a gente desenha essa tabela, tá? Analisando dessa forma, podemos separá-las em tipos, que são... O primeiro exemplo que eu coloquei aqui, e talvez o mais importante que a gente vai trabalhar por muito tempo, é a matriz quadrada. É quando o número de linha e o número de coluna são iguais, tá? Por exemplo, você vê aqui a matriz A é uma matriz 2 por 2, ou seja, ela tem 2 linhas por 2 colunas. A matriz B, nesse caso aqui, é uma matriz 3 por 3, ela tem 3 linhas por 3 colunas. E a matriz C é uma matriz 4 por 4, 4 linhas por 4 colunas. E isso pode ser prolongar até o infinito. Posso ter uma matriz quadrada 20 por 20, que ela teria 20 linhas por 20 colunas, e assim por diante. Tudo bem? Depois a gente tem uma matriz retangular, que é quando o número de linhas é diferente do número de colunas, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma matriz que tem 3 linhas, 1, 2, 3, por 2 colunas, 1, 2, certo? Matriz B, nesse caso, 4 linhas por 3 colunas. E aqui, 2 por 3, ela tem 2 linhas por 3 colunas. Ela recebe esse nome de matriz retangular, que se você observar bem, ela forma um desenho que parece um retângulo, né? A matriz linha, né, é uma matriz que possui apenas uma linha. Então você vê aqui, a matriz A, ela tem uma linha só. Ela tem uma linha e nesse caso tem 3 colunas. Tudo bem? A matriz coluna. O que é uma matriz coluna? É uma matriz que possui apenas uma coluna. Nesse caso aqui a gente tem a matriz A, é uma matriz 2 por 1. Ela tem 2 linhas, mas ela tem uma coluna só. Certo? A matriz unitária. Ela possui apenas uma linha e uma coluna. Até por isso, ela só tem um elemento, certo? A matriz unitária, se você pensar bem, ela também é uma matriz quadrada, porque ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, no caso 1 e 1. Mas como ela tem só um elemento, ela também recebe esse nome de matriz unitária, tá? E existem vários outros tipos de matrizes que a gente vai estudar ao longo desse semestre, tá? Desse bimestre. Mas eles vão ser vistos em outro momento, tá? Nada impede você, de repente, dar uma pesquisada sobre os tipos de matrizes, tá? E qual as utilidades dela. Mas a gente vai ver esses outros tipos de matrizes quando a gente começar a trabalhar com operações de matrizes, tudo bem? E o seguinte, deixa eu voltar aqui. Se a gente pegar aqui uma matriz, vamos pegar essa matriz retangular mesmo, ela tem vários elementos aqui dentro, certo? Por exemplo, a primeira linha tem o 8, o 5 e o 3. A segunda linha é o 9, o 2 e o 0. A terceira linha é o 7 e o 9. A quarta linha é o 1, o 4 e o 1. Todos esses números eu coloquei de forma aleatória, tá? Porque é uma tabela, ela é composta de números que a gente nem sempre escolhe quais são. E como que a gente faz para identificar esses elementos, né? Então, para tornar mais fácil a localização de um elemento dentro de uma matriz, usamos o termo A e J, onde o I representa a linha e o J representa a coluna desse elemento. Por exemplo, vamos analisar novamente a tabela do Campeonato Brasileiro de 2017. Então, olha aqui, essa é a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos desconsiderar aqui a parte dos times, vamos nos focar só nessa parte numérica, tudo bem? Se a gente observar aqui, eu teria uma matriz com 1, 2, 3, 4, 5 linhas, certo?
por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Então essa seria uma matriz de ordem 5 por 8. Tudo bem? E sendo uma matriz de ordem 5 por 8, a gente pode dizer que ela é uma matriz retangular. Mas o meu objetivo aqui agora é determinar um elemento específico. Tudo bem? Ó, vamos encontrar o elemento A27. Como que eu faço para localizar um elemento dentro de uma matriz? O A27, por exemplo. Eu tenho que focar nesses dois números que aparecem aqui. O primeiro número que aparece é referente à linha. Então, A27, eu estou falando da linha 2. Então, a segunda linha é essa daqui. Tudo bem? Primeira linha, segunda linha. E o segundo número que aparece para mim é referente à coluna. Então, coluna 7. Coluna 7 vai ser, ó, essa é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coluna 7 é essa daqui. Tudo bem? Percebe que quando eu traço a linha e quando eu traço a coluna, elas se encontram em um único ponto? Olha só. Esse é o nosso elemento A27. Então, o elemento A27 dessa minha matriz é o número 45. Tudo bem? Então, só recapitulando. Quando eu vejo um elemento genérico, vamos dizer assim, ele aparece pelas letras I e J, onde o I representa a linha e o J a coluna desse elemento. Esse exemplo a gente viu o A27. Então, o A27 que significa? Esse 2 representa a linha 2 e o 7 representa a coluna 7. O ponto onde essa linha e essa coluna se encontram é onde está o meu elemento. Tudo bem? Então, isso daqui, gente, é uma coisa muito importante. Identificar um elemento dentro de uma matriz é, assim, uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro de matriz, tudo bem? A parte de tecnologia de informação, programação, trabalha muito com isso, tá? E é super simples se a gente for pensar, né? Mas é muito importante ter atenção aqui, porque para se confundir não precisa de muito. Outra coisa que a gente vai ver hoje são as diagonais de uma matriz. Aqui eu coloquei a definição, só para a gente ver o que é na prática, tá? Então é o seguinte, nas matrizes quadradas a gente só consegue achar uma diagonal nas matrizes quadradas, tudo bem? Lembrando que matriz quadrada é aquela que tem o mesmo número de linha, o mesmo número de diagonais. Então, nas matrizes quadradas, temos dois elementos muito importantes, que são as diagonais, a principal e a secundária. Aí vem a definição, não se assustem, tá? A diagonal principal é formada por elementos que possuem índices iguais, ou seja, é todo elemento A e J com I igual a A, ou seja, que o número da linha é igual ao número da coluna. Então, olha só, você pode ver que aqui eu tenho A11, A22, A33. Esses elementos formam a minha diagonal principal, tudo bem? E a diagonal secundária é formada por elementos A e J com I mais J igual a N mais 1, em que N é a ordem da matriz. Agora ficou fácil, não é? Olha só, ficou fácil de entender, não é mesmo? Vamos ver um exemplo assim, vamos ver um exemplo, assim fica mais fácil de visualizar. Então, olha só. Aqui eu teria a minha diagonal secundária. Diagonal 1, 3, 2, 2 e 3, 1. Que é a diagonal secundária, I mais J igual a N mais 1. Tudo bem? Essa é a definição que a gente teria que escrever num livro de matemática, tá? Mas na prática, a gente não precisa pensar nisso sempre. Olha só. Na prática, não precisamos nos preocupar em decorar essas definições, já que as diagonais principais e secundárias são opostas. Eu coloquei entre aspas aí, porque esse oposto dentro de matriz tem um outro significado. Mas só para vocês entenderem o seguinte, a diagonal primária, ela passa aqui, isso talvez seja importante gravar, nos termos que tem o número de linha e coluna igual, então, né, começa aqui do 1, 1, 1, passa no 2, 2 e vai no 3, 3, tudo bem?
Então essa é a diagonal principal. A diagonal secundária é o oposto, é como se eu virasse essa flechinha ao contrário. Ela vai passar pelo menos 9, 1 e menos 6. Essa é a diagonal secundária. Tudo bem? Então, existem muito mais coisas que a gente pode estudar dentro das matrizes. Porém, vamos com calma, tá? É muito fácil se confundir com os conceitos de matriz. Por isso, assista essa aula mais de uma vez se for necessário. Tudo bem? O ideal é sair dessa aula sabendo os tipos de matrizes vistos, os que a gente viu hoje, né? O que é e como localizar um elemento dentro de qualquer matriz e localizar suas duas diagonais, a principal e a secundária. Para a aula de hoje, gente, é basicamente isso, tudo bem? Se você conseguir dominar esses itens que eu coloquei para vocês, a gente está começando um conteúdo de matriz de uma forma excelente. Eu não quero ir com pressa, porque isso é um conteúdo muito cobrado lá fora, e ainda mais numa aula online assim, se a gente não tiver calma e abordar todos os assuntos sem pressa, a gente vai se dar mal, tá? Coloquei o link para o questionário aí, vai estar também no Google Sala de Aula, tá? E é isso, tudo bem? Eu espero que esse formato de aula um pouco mais curto também ajude vocês a assistir a aula mais de uma vez, tudo bem? No Google Sala de Aula eu vou deixar também, além desse vídeo, o PowerPoint, esse PowerPoint que eu usei para apresentação, e vou deixar também as páginas do livro onde esse conteúdo é abordado, tá? O livro didático que vocês têm em casa. Se você não pegou, tem na escola. Vê se você consegue ir buscar lá, tudo bem? Eu vou tentar disponibilizar para vocês depois esse livro, de repente de uma forma digital, pelo menos essas páginas. Eu não sei se consigo, tudo bem? Mas é isso, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Deixa eu fechar o meu PowerPoint, abrir meu programa e é isso aí. Feliz Natal, feliz Ano Novo, se espirrar saúde. Tchau.